Oi, turminha, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de produção textual? Nossa aula de produção textual vai ser no nosso livro de português, tá? Na página 248. Aí a gente vai conhecer a história da Ana Maria Machado, que se chama A Nossa História, tá? Aí, lá, a prof vai ler com vocês para depois a gente fazer as atividades. Combinado? Combinado? Então vamos lá. Conhecer nossa história é saber o que aconteceu com o nosso povo no passado. Os acontecimentos do passado nos ajudam a entender o presente. Quando as pessoas se esquecem dos ensinamentos da história e só veem o que passa na TV, as coisas começam a se complicar. E então eles se casaram, tiveram uma filha linda, como um raio do sol, e viveram felizes para sempre. Tinha muita história que acaba assim, mas este é o começo da nossa. Quer dizer, se a gente tem que começar em algum lugar, pode muito bem ser por aí. Vai ser a história da filha desses tais que se casaram e viveram felizes para sempre. E a história dos filhos começa mesmo na história dos pais, ou na dos avós, bisavós, tataravós, ou tataravós. Se alguém conseguir dizer isso e se lembrar de todas essas pessoas. Bom, tem alguém que lembra. Índio lembra, em muitas tribos pelo menos. Quando chega a noite e todo mundo se junta em volta da fogueira, muitas vezes os mais velhos ficam contando as histórias de todos os antepassados, avós, bisavós, todos esses que vieram antes, até chegar a 20. De todos eles, cada índio tem que saber pelo menos duas coisas: onde está enterrado o umbigo e onde está enterrado o crânio, quer dizer, onde o bebezinho nasceu e onde depois a pessoa morreu. Mas isso é coisa de índio. Homem branco hoje em dia não liga para essas coisas. Prefere saber a escalação do time de futebol, anúncio de televisão, capitais de países, marcas de automóveis e outras sabedorias civilizadas. Você sabe a história de seus pais e de seus avós e de seus bisavós. Então esse texto ele fala sobre a nossa história, né? Que é o que a gente tem que saber. Então lá no 249, na número 1, vocês vão completar as frases com os sinônimos das palavras que estão entre parênteses, tá? Sinônimo. Então, é o que tem o mesmo significado. Na 2, qual é o significado da palavra lembra? Completar o quadro abaixo para descobrir. E na 3, consultar o dicionário e descobrir o significado da palavra acróstico, tá? E aí, depois, você vai criar um acróstico usando a palavra história. Então, acróstico, né? Então, vocês vão criar um acróstico usando a palavra história. Na 250, como começa a história dos filhos? Então, volta lá no texto, que lá tem uma parte que diz. Na 2, o que fazem os índios mais velhos quando à noite todos ficam em volta da fogueira? Na 3, quais as coisas que o homem branco prefere saber hoje em dia? 4, completar as frases de acordo com o texto. E 5, você concorda com o texto quando diz que perdemos o costume de saber a história da nossa família porque ficamos muito presos às coisas da vida moderna, como a televisão e as marcas de automóveis? Então, vocês vão justificar a resposta de vocês, ok? Acompanhem também a nossa aula online. Um beijo e uma ótima semana pra gente. Lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes. Até mais!